Olá, pessoal! Vamos discutir hoje mais dois conceitos muito importantes dentro da nossa disciplina: potência e energia elétrica. Vamos começar por potência. Potência, todos nós temos uma ideia do conceito de potência. Por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia e já está enraizado nos nossos costumes. Querem um exemplo? Se eu tiver duas lâmpadas, uma de 60 watts e uma de 100 watts, e eu perguntar, gente, quem que vocês acham que ilumina mais? Né? Com certeza vocês vão dizer para mim que é de 100 watts. Por quê? Porque a potência dela é maior. A gente faz esse tipo de juízo de valor, a gente atribui esse juízo de valor baseado na ideia de que potência é a capacidade que um determinado dispositivo tem em transformar energia elétrica em outro tipo de energia. Então, por exemplo, a lâmpada, a gente sabe que quanto maior a potência no mesmo tipo de lâmpada, podemos dizer assim, mais ela vai fornecer luminosidade, que é o nosso objetivo, iluminar mais, certo? Essa é a ideia. Da mesma forma, eu posso usar isso pensando, por exemplo, no motor. Se eu tenho um determinado dispositivo que tem um motor de tantos watts, sei lá, 100 watts, e o outro de 200, com certeza o de 200 é mais potente. Por exemplo, um aspirador. Se eu for comparar dois aspiradores pela potência dos seus motores, eu vou saber aquele que aspira mais, ou seja, que consegue transformar energia elétrica em energia mecânica ali no motor para aspirar. Essa é a ideia de potência. A potência, ela é a capacidade de um determinado dispositivo em transformar energia elétrica em outro tipo de energia, ok? Ela é expressa em watts no sistema internacional, em homenagem a James Watts, que foi um cientista escocês que fez vários trabalhos com máquina a vapor e potência ligada a determinados motores. Além disso, é a taxa em que a energia elétrica é transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. A gente vai explicar isso aqui um pouquinho melhor. Só que eu queria que vocês percebessem que a potência elétrica ela está ligada ao dispositivo. Então, ao comprar um eletroeletrônico qualquer, sei lá, por exemplo, micro-ondas, você vai verificar que ele tem, o fabricante te informa um determinado valor de potência. Então, isso é a capacidade que aquele micro-ondas tem. Se você quer um micro-ondas que esquente mais na potência máxima, né? Então você vai ter que comprar um com uma potência maior. A ideia é essa, ok? Potência, em termos de cálculo, se calcula como sendo a tensão que o dispositivo precisa para funcionar, vezes a corrente, né, como a gente pode ver aqui nessa fórmula, vezes a corrente que ele precisa para fazer essa transformação. Então, watt é volt vezes ampere, certo? Volt de tensão e ampere de corrente. Muito bem. A potência também pode se relacionar com a primeira lei de Ohm. Por quê? Eu acabei de apresentar para vocês a fórmula da potência, V vezes I. A primeira lei de Ohm diz que R é V sobre I. Ou ainda, né, se a gente lembrar do nosso triângulo, V é R vezes I e I é V sobre R. Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula da potência e no lugar da corrente, tá vendo que eu coloquei em azul? V dividido por R. Então, se eu colocar V dividido por R aqui no lugar da corrente, né? Isso aqui tem a ver com a corrente, ok? Se eu colocar V vezes V sobre R, eu tenho V ao quadrado sobre R, que pode ser uma fórmula interessante dependendo do que a gente quiser calcular. Da mesma maneira, no lugar do V, eu posso escrever R vezes I, que está aqui em vermelho. Ó. Então, eu peguei o V aqui dessa fórmula e substituí por R vezes I. Se eu faço isso, R vezes I, eu tenho a fórmula RI quadrado, que também pode ser útil dependendo do que eu precisar calcular, ok?
Agora, vamos falar de outro dado. A gente falou de potência, agora nós vamos falar sobre energia. O que vem a ser energia elétrica? Gente, é muito difícil definir energia, né? Mas a gente pode pensar na definição de energia elétrica algo relacionado ao consumo. E aí tem a ver com o tempo de consumo. Eu peguei aqui essas duas definições baseada na geração de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, permitindo que se estabeleça uma corrente elétrica entre ambos. Eu vou ter um fornecimento de energia enquanto estiver ligado àquele dispositivo. Então, assim, se eu tenho um chuveiro instalado na minha casa, enquanto eu não ligo esse chuveiro, ele não vai ter corrente circulando. Ele não vai estar consumindo energia elétrica. Porque para eu ter o consumo de energia, eu tenho que ter, além da diferença de potencial, quer dizer, a tensão, o chuveiro tem que estar devidamente instalado, eu tenho que ter uma corrente elétrica circulando. Então, enquanto esse chuveiro estiver funcionando, vai estar lá passando a corrente, aquecendo aquele elemento que vai fazer com que libere calor, aquele resistor, né, que a gente conhece como resistência do chuveiro, vai estar lá se aquecendo. À medida que a água passa, há uma troca de calor entre o calor da resistência e a água. Então, enquanto estiver ligado, essa água vai permanecer quente. Então, durante o tempo que estiver ligado, ele está consumindo energia, ele está utilizando essa tensão e essa corrente para transformar a energia elétrica em energia térmica, né, na forma de calor, ok? Então, energia é um conceito que está relacionado com o consumo, com o tempo que você vai estar consumindo isso da concessionária de energia, né? Eletropaulo fornece, não é mais Eletropaulo, agora é a Enel, ela fornece essa energia para que ela disponibiliza para que você utilize para fazer essas transformações. E a energia elétrica é medida em quilowatt-hora, né? Eu coloquei aqui a fórmula para vocês, ó. Energia é potência vezes tempo. Por quê? Porque watt é unidade de potência. Só que olha que legal, ele usa o quilowatt. Isso aqui é a unidade de potência, certo? E o tempo, porque o consumo, energia, é uma determinada potência funcionando, né? Aquele dispositivo, porque a potência é um conceito, uma característica do dispositivo. Por exemplo, o chuveiro. Então, eu tenho um chuveiro de tantos watts. Essa é uma característica do chuveiro. Agora, quanto eu vou precisar de energia vai depender do tempo que o chuveiro fica ligado. E esse tempo, ó, ele faz em hora, tá? Então esse tempo ele é visto, ele é computado, ele entra no cálculo em horas. Por isso que a unidade é quilowatt vezes hora. Se você olhar na sua conta de energia elétrica, da sua casa, do seu apartamento, enfim, de onde você mora, você vai ver que a conta vem escrito. Esse mês o consumo foi 130 kWh. Não é quilowatt por hora, é quilowatt vezes hora, porque olha a fórmula como é que é. O tanto de energia que você consome depende da potência que você tem no seu dispositivo vezes o tempo que esse dispositivo fica ligado. Ou seja, na hora de fazer a sua conta de energia, cada coisa que você solicita a energia da concessionária por um tempo para funcionar, se for lâmpada, para transformar energia elétrica em luminosa. Se for aspirador, ventilador, secador de cabelo, máquina de lavar, você transforma energia elétrica em energia mecânica, coisas que geram movimento, certo? Se forem, você tem luz, calor também, por exemplo, você usa ferro de passar, chuveiro, transforma energia elétrica em energia térmica.
Basicamente, são esses três produtos. A gente transforma energia elétrica em luz, em calor ou em movimento, ok? Então, vamos ver conceitualmente alguns exemplos. Primeiro, eu comprei uma fritadeira elétrica sem óleo. E eu estou em dúvida, estou na compra de uma fritadeira elétrica sem óleo, eu tenho duas opções, olha. Eu tenho uma panela A que vem especificado assim. O que é especificação? Especificação são os dados técnicos do dispositivo que eu quero comprar. A panela A, ela tem 1.500 watts de que mesmo? Potência. Não é isso? Certo? Isso aqui então é potência, né? É a capacidade da panela A em transformar a energia elétrica em energia térmica, calor, porque eu quero fritar as coisas sem óleo, vou usar essa panela. E a panela B, ela tem 1.200 watts. O que é esse 120 volts? Ué, é a tensão que ela precisa para ser acionada, ou seja, essa panela foi feita para trabalhar em 120. Pode ter outra opção? Pode, 220. Não é comum para eletrodomésticos assim 220, né? Pelo menos não na cidade de São Paulo, mas em outras localidades sim, tem vários eletrodomésticos que funcionam em 220, então a gente tem que ver. Agora eu pergunto para vocês, qual possui a maior potência, a panela A ou a panela B? Com certeza vocês vão estar dizendo que quem tem a maior potência é a panela A, né? Por quê? Porque 1.500 é maior do que 1.500 é maior do que 1.200, certo? Então, a panela A. Agora, qual que consome mais energia, gente? Dá para afirmar? Não, né? Essa resposta a gente pode dizer que depende. Por que depende? Porque consumo, olha como fica horrível escrevendo isso aqui. Porque consumo tem a ver com o quê? Tem a ver com tempo. Ele falou quanto tempo que ele vai deixar essas fritadeiras ligadas? Não. Então, consumo de energia depende de quem? Depende do intervalo de tempo que elas ficarem ligadas. Depende do intervalo de tempo que cada uma ficar ligada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, energia é potência vezes intervalo de tempo. 1.500 watts é 1,5 kW. Vamos supor que fique 1 hora ligada à panela A. 1,5 vezes 1 vai dar 1,5 kWh. Esse aqui é o consumo de energia que vai vir lá na sua conta referente à utilização da panela A. Se eu pegar a panela B, 1.200 watts, é a mesma coisa que 1,2 kW, certo? Se eu deixar a panela B 2 horas ligadas, 1,2 vezes 2 dá 2,4, ou seja, mesmo tendo menor potência, se ela ficar mais tempo ligada, eu tenho um consumo maior de energia da panela B do que da A. Então, eu não posso afirmar qual consome mais energia. Depende do quê? Do tempo que cada uma ficar ligada. Por isso é que a gente já responde a C, né? A gente pode afirmar que a panela A é mais econômica que a panela B? Na verdade, a gente não pode afirmar nada, né? Por que a gente não pode afirmar nada? Não podemos afirmar nada porque não temos quem? A panela B. Não temos nem da panela A nem da panela B, não temos o tempo. Como não temos o tempo, não podemos afirmar quem é mais econômico do que o outro. Certo? Isso é muito importante. Que então, na verdade, consumo de energia não depende só, vou até voltar aqui, ó. Não depende só da
potência depende do tempo em que fica ligado. Um outro exemplo, para a gente fixar bem esse conceito. Eu tenho um chuveiro elétrico comum usado em São Paulo e ele apresenta a especificação 5.400 watts, 220 volts. De novo, 5.400 watts é potência, é isso? Aqui então eu tenho P, tá? Essa potência em quilowatt, quanto que dá? 5,4 kW. Como é que eu sei isso? Eu ando 3 casas com a vírgula, 5,4 kW. E ele foi feito para trabalhar com uma tensão de 220 volts. Então já sabemos aqui que essa aqui é a potência do chuveiro. Olha que pergunta boa. Se o chuveiro fosse 127 volts, ele seria mais econômico? Sim ou não? Com certeza não. Por quê? Porque, lembrando, potência é V vezes I. Então, se eu tenho 5.400 watts aqui e tenho 220 volts, eu vou ter uma certa corrente, certo? Se eu diminuo, compro um chuveiro 127, eu tenho 5.400 watts e aqui eu tenho 127 no lugar de 220. Eu vou ter uma corrente maior, né? Agora, dizer se ele é mais ou menos econômico depende do quê? Porque a energia não depende da corrente, ela depende do quê? Potência vezes intervalo de tempo. Então, mesmo que eu troque o chuveiro por um chuveiro 127, que diferença que eu observaria? A corrente seria maior, corrente aumentaria, né? Vamos pôr assim uma setinha para cima. Mas eu posso afirmar que o chuveiro é mais econômico? Não. Por quê? Não. Porque eu não tenho... Quem que eu não tenho? O intervalo de tempo. E economia, a gente não fala só em potência, a gente fala também em tempo. Aí a pergunta, e se eu quisesse diminuir o consumo de energia, o que eu tenho que fazer? Olha, gente, vocês têm duas possibilidades. Ou você diminui a potência, tipo, troca um chuveiro de 5.400 na posição inverno, você coloca na posição verão, por exemplo, vai ter 3.200 watts. Porque o que acontece quando você troca do inverno para o verão? Você diminui a potência do chuveiro, você está trabalhando ele com menos potência. Então vamos supor que você sai de 5.400 e vai para 3.200. Então você economizaria energia. Então o que você faz para você economizar energia? Ou você diminui a potência, certo? Troca o dispositivo por um de menor potência, desde que funcione para o que você precisa, ou o que você faz para diminuir o consumo de energia? Você diminui quem? O tempo. Aqui é bem legal. Tipo, tá frio e a gente está entrando na época do frio. Eu não quero tomar banho com a chave do chuveiro no verão, porque no verão eu tenho menos potência. Quero manter aqueles meus 5.400 watts. Ótimo, se você demora 20 minutos tomando banho, o que você faz para economizar energia? Diminui, passa a tomar banho de 15 minutos, por exemplo. Mas se eu diminuir, o que eu estou fazendo com isso? Estou diminuindo o tempo. A hora que eu diminuir o tempo aqui na conta, com certeza a energia diminui. Quer dizer, você mantém a potência, não mexe nela. Se você quer diminuir a energia, você diminui o tempo. Tá? Um exemplo de cálculo, vamos lá. Quanto um chuveiro comum consome de energia por mês num apartamento onde moram 4 pessoas
que tomam um banho de 15 minutos em média diariamente? Então vamos começar, né? Eu peguei, ó, a potência é 5.400. Como que eu escrevo esse 5.400 em watt? Vou pegar outra cor. Olha, a vírgula está aqui, eu ando 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda, 5,4, coloco o K. Então, a potência é 5,4 kW. O tempo tem que estar em horas, lembra? O ΔT? Só que ele me deu em minutos, mas são 4 pessoas. Então, 4 pessoas vezes 15 minutos vai dar 60 minutos de tempo. 60 minutos corresponde a quanto? 1 hora. Ah, mas e se tivesse dado 45 minutos aqui? Regra de 3, gente. 1 hora, 60 minutos, 45 minutos, x. Multiplica em cruz e você encontra o tempo em hora, tá? Pode ser em decimal ou em fração, como você preferir. Ah, mas pode usar a calculadora para fazer isso? Deve, né? A calculadora é nossa aliada, na nossa matéria a gente sempre vai usar. Então, energia é potência vezes intervalo de tempo. Olha, por dia, né? Banho 4 pessoas, um banho de 15 minutos diariamente. Então, por dia, eu tenho 5,4 kW vezes 1 hora. A resposta é 5,4 kW em kWh. Se eu quisesse por mês, como ele está pedindo, né? Eu faria 5,4, que é por dia vezes 30 dias, para eu saber por mês. Daria 162 kWh. Aí ele pergunta, quais medidas podiam ser tomadas para diminuir a conta? Diminuir a potência do chuveiro, né? Sair do inverno para o verão, por exemplo, ou o tempo de banho. Aí qual que é o valor, né, que eu veria na minha conta de energia elétrica devido ao uso do chuveiro por mês? Então vamos pensar só no chuveiro. Por mês gasta 162 kWh. De onde eu tirei 162? De novo, 4 pessoas, 15 minutos por dia, 1 hora. Potência do chuveiro, 5,4. Potência vezes tempo, 5,4. Vezes 30 dias vai dar 162. E aí ele fala, o custo aproximado do quilowatt-hora em São Paulo é 30 centavos de real sem os impostos, hein? Aí fazendo o valor da energia, né? Quanto que eu pagaria? 162 kWh vezes 0,30, que é o custo por quilowatt-hora, fazendo essa conta, eu vou chegar sem imposto a R$ 48,60. Então veja que tem várias casas, talvez seja o caso de vocês, que as famílias pagam R$ 100, R$ 80 de conta de energia elétrica. Nesse meu exemplo, olha, 5.400 watts é um chuveiro normal, viu? É um chuveiro comum. Desses que você compra e põe em casa mesmo, não é dado de exercício, não. Então você pensa, um chuveiro comum, 4 pessoas que tomam um banho de 15 minutos por dia. Olha, sem os impostos, hein? Dá quase R$50 de conta no fim do mês, sem os impostos. Então você veja que o chuveiro é um cara muito importante na composição da sua conta de energia. O que mais será que é importante? Bom, todo mundo que tem uma grande potência, todo dispositivo que tem uma grande potência, ele é complicado, porque a hora que você liga, ele consome muita energia, né? Então aqui eu fiz uma tabela para vocês verem. A gente tem, por exemplo, um fogão elétrico de 4 chapas. Esse fogão elétrico ele não existe exatamente no Brasil, né? No Brasil os fogões são a gás, mas tem muito lugar no mundo que usa fogão elétrico. Olha a potência do cara, 9.120 watts. Se você tem uma sauna também, daquelas elétricas de colocar no banheiro, 5.000 watts. Uma secadora de roupa grande, 3.500 watts. E aí você vê que todos esses... Aí você vai falar, pô, senhora, mas secadora eu não uso sempre. Realmente não. Sauna é só para um ou outro, e elétrica, né? Um ou outro só. Fogão elétrico de 4 chapas não tem no Brasil, mas todo mundo tem em casa quem...
o chuveiro elétrico, né, gente? Então, ele é o grande vilão, vamos dizer assim, da sua conta de energia. Ele é que você precisa controlar. Por quê? Porque ele é um cara que tem uma grande potência instalada e você usa todo dia. E se forem 4 pessoas na família, 15 minutos cada um, é 1 hora ele ligado por dia. Porque tem outras coisas, por exemplo, ó, um forno micro-ondas tem 1.200. Mas o forno micro-ondas você usa pouco tempo por dia, né? Você usa alguns minutos. Dificilmente você vai ficar 1 hora com esse micro-ondas ligado. Em compensação, o ferro de passar, acho que eu deixei aqui. Deixa eu ver. Ferro elétrico, ó. 1.000 watts, 1.000, 1.200, depende do ferro. E quando você liga o ferro para passar roupa, você fica horas com ele ligado. Então, por que o ferro gasta mais do que o micro-ondas? Porque, embora eles tenham potências parecidas, o micro-ondas você usa alguns minutos, o ferro você liga por horas. Então, lembra, energia, potência vezes tempo. Então, se você não tem como mexer na potência, mexe no tempo. Você quer economizar, você tem que usar o ferro de passar roupa ao mínimo possível, só para o necessário, certo? E por aí vai. Vocês vão notar que tudo que é eletrônico, né? TV, ó, uma TV de 29 polegadas, 110 watts, muito pouco. Videogame, 15 watts. Computador, impressor, estabilizador, 180 watts. Aí você fala, puxa vida, né? É pouco. Geladeira também, ó, 130 watts. Aí eu tenho algumas explicações. Os eletrônicos, eles trabalham, são ligados na tensão de 120 volts, mas depois os circuitos eletrônicos trabalham com baixas tensões, baixas correntes. As potências envolvidas são muito pequenas. Computador, videogame, televisão, consome muito pouco. A geladeira, ela usa um tipo de motor, que é o compressor, que é para bombear o fluido refrigerante para ir mantendo a temperatura baixa dos alimentos dentro da geladeira. Esse motor também ele é de grande eficiência e ele funciona, olha que pouquinho. A diferença, gente, é que a televisão você vê algumas horas por dia, né? O computador. Em compensação, a geladeira ela fica ligada 20 horas no dia, né? Então, ainda bem que ela consome pouco, porque senão, como seria a sua conta de luz no final do mês? Se ela fosse igual ao chuveiro, né? Então, a geladeira, eles chegaram em motores hipereficientes que precisam de pouca energia para compensar o elevado tempo que ela fica ligada. Certo? E os outros, os eletrônicos em si, a gente nem usa tanto tempo e eles consomem pouca energia. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Boa tarde a todos.